Queria agradecer a presença de todos vocês aqui hoje para conversar sobre a APDINS do Rio de Janeiro, uma associação que foi pioneira no design carioca, né, na discussão sobre a regulamentação e organização profissional. Queria agradecer o esforço pessoal que todo mundo que se empenhou para fazer com que esse evento acontecesse, colocou, para o Marcos, para o pessoal da Blusher, para a Eliana, para toda a equipe da SPM também. É super importante a gente aqui no Centro Carioca de Design quer sempre poder incentivar todos os tipos de discussão. A gente esse ano já fez vários tipos de evento e eu acho que isso é super importante. Eu acho que agora a gente, nesse momento, né, em que está se discutindo essa questão da regulamentação, que isso está passando, está num momento que não só o debate está super quente, mas como o processo está tramitando, as coisas estão acontecendo, acho que a gente trazer um pouco dessa história para poder pensar, né, e até abrir as cabeças para ter opiniões formadas sobre essa questão. Muita gente não tem, né, não sabe, enfim, se é a favor, se é contra, ou até por que seria a favor ou contra, qual seria a importância disso. Acho que a gente trazer um pouco dessa história é super importante. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Marcos, que é o nosso mediador e que é o autor do livro sobre a APDINS, e que vai compor a mesa com a Abitis, Eliana Formiga, Valéria London, Joaquim Redig, que é o que está chegando, Túlio Mariante e a Lucínia Maia. Boa noite, gente. Para poder situar o debate e até mesmo refrescar um pouco a memória, e, de outro lado, também para as pessoas que não conheceram a APDINS, eu vou passar rapidamente algumas slides a respeito de uma história bem resumida dessa associação pioneira, para que todos tenhamos as mesmas informações e ter condições, inclusive, de, posteriormente, realizar perguntas e tirar dúvidas com os componentes da mesa. A APDINS é a Associação Profissional de Desenhos Industriais de Nível Superior. Ela existiu a partir de 1978 e ela deixou de existir em 1992. A organização dos designers no Rio de Janeiro começa a partir das primeiras turmas formadas na Escola Superior de Desenho Industrial, a ESD. Em 1970, Alexandre Wollner, professor da ESD, assume a presidência da Associação Brasileira de Desenho Industrial, que até o momento era a única associação de designers existentes no país. A Associação Brasileira de Desenho Industrial tinha sede em São Paulo e ela começou em 1963. Ela reuniu os pioneiros do campo do design nos anos 50, no eixo Rio-São Paulo, principalmente. Mas, bem, quando o Wollner assume a presidência da BDI, ele estimula a participação dos jovens recém-formados na Associação Brasileira de Desenho Industrial. Então, tendo sede na ESG, inicia um primeiro movimento que pensa em organizar uma filial, vamos dizer assim, uma seção da Associação Brasileira de Desenho Industrial na cidade do Rio de Janeiro. Foi a BDI Guanabara. Estiveram à frente dela o Mário Everton, o José Maria e o Ivan Prado, né, tendo como secretário ainda aluno o José Abramovich. Ficava numa pequena espaçozinho junto a onde é hoje a biblioteca, na ESG. Então, quando termina a gestão do Wollner em 74, assume a BDI o Sérgio Kell, engenheiro da Politécnica e bastante atuante na área do design de produto em São Paulo. A partir daí, haviam poucas reuniões dos recém-formados na Guanabara a respeito da discussão sobre o mercado de trabalho, a necessidade dos designers cariocas se reunir. Ainda eram muito poucos, até mesmo que estavam ainda poucos se formando. Entre 1974 e 76, a BDI nomeia o Joaquim Redig como representante da Associação Brasileira de Desenho Industrial no Rio de Janeiro. Ele ficou como representante e procurou realizar as reuniões a respeito das atividades que a associação estava levando em São Paulo. Os principais eventos, até mesmo porque a sede da BDI ficava em São Paulo, ocorriam em São Paulo. Em 1976, ocorre dois fatos
que vão começar a modificar o cenário da organização de design no Rio de Janeiro. Primeiro é que é no mesmo ano que forma a primeira turma da Federal do Rio de Janeiro, Escola de Belas Artes, do curso de Desenho Industrial. E também é o mesmo ano que forma a primeira turma na PUC do Rio de Janeiro. Até então, só tínhamos formandos da Escola Superior de Desenho Industrial. Isso significa que vai haver uma quantidade maior de diplomados a partir de 76. A gestão do Sérgio Kell em São Paulo, da BDI, ela foi muito profícua. Ela realizou muitos eventos junto a empresários, a governos, uma série de atividades. E o maior deles foi a realização, nesse mesmo ano de 1976, do primeiro simpósio de desenho industrial. Foi um evento de grande porte para a época, reuniu um pouco mais de 300 pessoas lá em São Paulo. Designers de vários estados rumaram para São Paulo, entre eles os cariocas, para participar das discussões a respeito da provisão, mercado, política industrial e etc. Esse evento acaba estimulando os cariocas, quando retornam, a tentar organizar os designers que estão se formando nos 3 cursos aqui do Rio de Janeiro. Há um grande estímulo e eles conseguem, a partir do ano de 1977, juntar muita gente nas reuniões para discutir a organização do design no Rio de Janeiro. Dessa movimentação é que vai sair a indicação de 3 representantes do Rio de Janeiro para compor o que seria a nova diretoria da BDI, que queria começar a gestão a partir de 1976. Os indicados foram a Valéria London, o Medina e o João Carlos Conceição. Isso aí vocês estão vendo, é fruto dessa movimentação mais organizada dos cariocas em 1976 e 1977. A ideia era uma sessão da Guanabara, depois Rio de Janeiro, a partir de 75, uma sessão local carioca dessa associação que se pretendia ser nacional. Dessa vez, iniciava uma gestão com esses 3 cariocas representando a organização aqui da cidade. Então, vocês reparem lá que esse jornal é feito aqui pela BDI-RJ, uma notícia sempre de destaque é a regulamentação da profissional. Só um pequeno detalhe, a regulamentação da profissão ela consta em estatuto de associação desde 63. A ABDI, a Associação Brasileira de Desenho Industrial, tinha como um dos seus 5 compromissos escritos em estatuto atingir a regulamentação da profissão. Isso faz, então, quase 50 anos. Tá? A PDIS também vai colocar como meta a regulamentação profissional, também. Tá? Bom, dentro dessa grande movimentação que foi conseguida nessa época no Rio de Janeiro, se organiza um grupo de trabalho chamado Profissão. Houveram outros, mas o Profissão é que consegue ter um determinado destaque. Porque ele vai estudar as ações em direção à regulamentação da profissão. E, em 77, esse grupo acaba concluindo que, devido ao caráter cultural e à própria estrutura de estatutos da Associação Brasileira de Desenho Industrial existente, era impossível transformar essa BDI numa entidade classista, uma entidade apenas de desenhistas industriais. Tá? Nessa hora, foi entendimento do grupo carioca que deveria ser criado entidades que seriam os embriões de sindicatos de classe. A estratégia era espalhar associações que tivessem caráter pré-sindical e, através da organização da categoria, conseguir enviar ao Ministério do Trabalho esse fato dos sindicatos organizados e, assim, reivindicar a regulamentação da profissão. Tá? Isso aqui é o boletim informativo da BDI, lá de São Paulo, ainda na gestão que tinha os diretores paulistas e diretores cariocas, estão anunciando as várias atividades da BDI, entre elas vocês podem ver a BDI anunciando os sindicatos para os desenhistas industriais. A ideia em 77 era continuar existindo a BDI, que tinha suas funções culturais, as suas funções de divulgação, e mais chegar a essa entidade classista. A BDI foi uma associação criada com fins de divulgação, com fins mais culturais. Ela não tinha uma restrição a associados. Tanto que, no seu corpo de associados, ela tinha empresas clientes como sócios da BDI
E ela tinha empresários, contratantes de designers, como inclusive diretores da BDI. Tá? Então, ela nasceu com um determinado perfil em relação à situação do campo nos anos 60. É importante entender isso. Nesse ano de 77, mais ou menos cerca de 15 cursos específicos de desenho industrial já existiam em alguns estados brasileiros. Tá? Ou seja, um corpo de diplomados especificamente em cursos de desenho industrial, que estão procurando se organizar e tentar entrar no mercado de trabalho, conhecer esse mercado de trabalho. Estão preocupados em firmar uma identidade social por meio da consolidação de uma identidade profissional, o de desenhista industrial, de nível superior. Tá? Bom, o que acaba é que os diretores cariocas, apoiados num forte movimento que existia, de fato, aqui no Rio de Janeiro, nesses anos de 77, 78, eles começam a se organizar pensando em criar e fortalecer uma entidade pré-sindical. Os diretores da mesma diretoria de São Paulo, eles acham que esse caminho pré-sindical é uma coisa muito lenta, muito insegura, e decidem elaborar um anteprojeto de lei a ser enviado ao Congresso Nacional sobre a regulamentação da profissão. Então, o que acaba ocorrendo na prática é que há ações distintas dentro da diretoria entre Rio e São Paulo, dois encaminhamentos em paralelos, e, na verdade, o movimento do Rio de Janeiro acaba se tornando autônomo em relação a São Paulo, porque cria a sua entidade conforme o pensamento político que os norteavam. Esse perfil pré-sindical não é um perfil só bem visto pelos cariocas, é um perfil também que vai nortear, logo depois, a criação da APDINS Pernambuco, também com perfil pré-sindical. Né? Pernambuco está tendo uma grande movimentação em volta da Federal de Pernambuco, que tinha aberto há pouquíssimos anos um curso específico de desenho industrial, e é claro que os diplomados lá estão interessados em garantir a inserção no mercado de trabalho, numa profissão muito desconhecida. Tá? Bom, a PEDINS foi, então, a primeira associação classista dos profissionais de desenho industrial, de caráter pré-sindical e estadual, porque a BDI sempre se pretendeu ser uma associação nacional. Os cariocas acreditavam no modelo pré-sindical como mais indicado para lutas específicas dos designers nas suas relações de trabalho. É importante entender que, no Rio de Janeiro, nessa época, a maioria que está no movimento são autônomos ou assalariados. Há pouquíssimos escritórios. Segundo narram-se de memória, menos de 10 escritórios existiam no Rio de Janeiro em 78 e 79. Portanto, são poucos empregadores. A PEDINS foi fundada dentro de um contexto de distinção política. 78 e 79 se avizinha o último governo de general, que foi o João Batista Figueiredo. E aí está se discutindo a anistia. Então, há uma grande efervescência de discussão política nesse momento. É importante entender isso. E uma outra coisa também é que um dos pontos de resistência ao regime militar é a classe média, porque a classe média ela tem condições, principalmente aquelas ligadas aos profissionais liberais, de ter voz na sociedade, de chegar à mídia, de se organizar. E nos anos 70, se a gente pensar nos engenheiros, nos arquitetos, nos médicos, os sindicatos eram muito fortes nessa época. Os arquitetos, ao longo dos anos 70, constituíram os seus sindicatos de classe, os sindicatos dos arquitetos. Tá? E os sindicatos eles se posicionaram firmemente contra o regime militar. Tá? Tem que se lembrar desse contexto. Tá? É uma classe média politizada que está organizando, por meio das suas profissões liberais, uma contestação ao regime implantado. Esse é o primeiro jornal da PEDINS, que sai, não por acaso, em 1º de maio de 1980. Os desenhistas industriais organizados no Rio de Janeiro tinham pleno contato com essas outras entidades profissionais que se organizavam no Rio, como professores universitários, como médicos, engenheiros e etc. Tá? Por isso se discute essa unidade sindical. O Estatuto da PEDINS, que é criado em 78, ele prevê uma única categoria de sócios, os desenhistas industriais. Dentro desses profissionais, poderiam ser profissionais formados por escolas de desenho industrial de nível superior, assim como os que exercem comprovadamente há pelo menos 5 anos ininterruptos ou 10 anos intercalados essas respectivas atividades.
Então, se previa, é claro, numa profissão que nasceu da confluência de outras áreas profissionais, que todos aqueles profissionais pioneiros da atividade seriam contemplados com a regulamentação da profissão. Tá? Então, as primeiras ações da pedinte, que ela se compromete, estão esses 5 pontos. Regulamentação profissional, estudos sobre a situação do mercado de trabalho, a organização de eventos de aprimoramento profissional, formação de um código de ética profissional e a discussão do ensino e do currículo mínimo. É importante também frisar que, nessa época, não há uma associação de docentes, não há uma associação de ensino. Tá? Os professores, ou os profissionais que também exercem o ensino no Rio de Janeiro, eles estão na pedinte. Então, toda a discussão em relação à qualidade de ensino, à estruturação de currículo mínimo, está presente na pedinte. Está tudo centralizado na pedinte, como representação da categoria. A pedinte desempenhou um papel importante num evento que vai ser fundamental para a identidade, para o autorreconhecimento de identidade profissional de designers, que é o END, o Encontro Nacional de Desenho Industrial. O END ele ocorreu primeiro em 1979 no prédio da UERJ, com grande atuação da primeira diretoria da pedinte. Vocês veem lá que os pontos de discussão do encontro, regulamentação da profissão, ensino de desenho industrial e subdesenvolvimento, desenho industrial e indústria. O primeiro END repete, de uma certa forma, o sucesso que teve o primeiro simpósio em São Paulo. Ele reúne aqui, segundo as informações que obtive, 350 pessoas na UERJ. Vieram designers dos estados, dos outros estados que tinham escolas de desenho industrial ou profissionais atuando nessa área. Tá? E nos depoimentos que eu mais colhi, foi a sensação nesse fórum de que eu pertenço a uma categoria profissional. E esse é um papel que o END cumpriu para essas gerações. É ver os pares, e ao ver os pares e discutirem assuntos específicos da categoria, se sentirem parte de uma categoria e serem entusiasmados dentro do meio de um cenário de recessão mundial que existia de 79 a 83, pelo menos, a continuar se dedicando a essa profissão ainda tão desconhecida. Aqui temos os jornais da pedinte. Dentro desse cenário, a gente lembre, principalmente para a geração mais nova, não tem internet. Tá? Então, a comunicação entre os designers, que não são muitos, é difícil. Tá? Então, os jornais da pedinte, que começam em 1981, é um dos poucos veículos, nesse momento, a divulgar o que está acontecendo em termos de desenho industrial, não só no Rio de Janeiro, mas que em outros estados. Tá? Aqui tem exemplos dos últimos trabalhos, dos últimos jornais da pedinte, capas feitas pelo Agner. Aquele ali de 84, também queremos voltar para presidente. Bom, apesar disso, a pedinte, ao longo dos anos 80, apesar das várias realizações, ela sofreu muitas oscilações na participação dos sócios, principalmente nas reuniões de deliberação, nas reuniões de trabalho, nas reuniões de diretoria. Ao longo dos anos 80, por contraditório que possa parecer, você aumentou o número de cursos de desenho industrial no Rio de Janeiro, nos eventos que a pedinte promovia, como uma palestra, uma mesa redonda, falar de sinalização, falar até de moda, textos que ocorreu aqui nos anos 80, o público ia, os designers iam. Mas no dia a dia da associação, na hora de decidir o trabalho, na hora de decidir tarefa, na hora de organizar as atividades da associação, eram poucos que compareciam. Então, havia muitas oscilações na participação dos sócios nesse dia a dia da associação. E o número de designers só crescia ao longo dos anos 80. Ao longo desses anos 80, os economistas brasileiros costumam dizer que é a década perdida para o Brasil. Eu coloquei no meu livro que eu sustento que é a década de consolidação da profissão. Por quê? Não quer dizer que tivesse as 1000 maravilhas o mercado, não quer dizer que o país tivesse as 1000 maravilhas, mas que, apesar da recessão, ao longo da década de 80, os desenhos industriais ocupam os postos e nichos na área do mercado de trabalho. O mercado de trabalho como todo ele exatamente não cresceu, mas a competência com que chegavam os diplomados no mercado, e isso eu pude apurar através de várias e várias entrevistas, fazia com que ocorresse uma substituição de postos de trabalho. De 1979, como eu disse, talvez tivesse em 7 ou 8 escritórios no Rio de Janeiro.
em 1989, ocorreram reuniões com mais de 30 escritórios do Rio de Janeiro, é o que vocês estão vendo no cartazinho aí. E se estimava, por meio das conversas, que provavelmente existiriam 50 escritórios de design em 1989. Sair de 7 para 50 apenas na cidade do Rio de Janeiro significa que alguma coisa está acontecendo, mesmo com as dificuldades, as restrições de mercado e mesmo com a recessão econômica que existiu na primeira metade da década de 80. E como há essa ocupação, evidentemente que a carreira de todos vai evoluindo, vai pegando outros caminhos. E a Pindins, apesar de ser classista, tem uma única categoria de sócios, ela procurou, já no meados dos anos 80, isso eu tenho registrado desde 85, abarcar todos os segmentos que estavam se organizando e procurando informações na área de design. Então, era comum ter na Pindins grupos de trabalhos ou reuniões onde você tinha assalariados de instituições públicas, assalariados de empresas privadas, autônomos e escritórios, donos de escritórios de design. Todos discutindo algumas ações comuns, inclusive com a participação também de estudantes, e, em determinadas horas, a realização de grupos de trabalho, como isso foi forte em 85, 84, grupos de trabalhos por segmento, no mesmo espaço, os donos de escritório discutindo seus problemas, os autônomos os seus, os funcionários públicos os seus e os privados os seus. Bom, não vou me alongar muito. Teve um conjunto de fatores que inviabilizou a continuidade da Pindins na entrada dos anos 90, que começava a questionar o seu modelo pré-sindical. O Sindicato de Desenho Industrial não se realizou, uma série de contextos. Os assalariados dos setores públicos e privados, por exemplo, eles tinham como alternativa mais eficaz, como luta de reivindicações salariais, as associações ou sindicatos do seu ramo de atividade. Na década de 80, os sindicatos dos funcionários públicos eram totalmente combativo. O instrumento ainda usado durante os anos 80 todo, ainda como requisitos do modelo de autoritarismo que nós tínhamos, em termos de governo federal, era a greve. E os funcionários públicos conseguiam várias e várias reivindicações trabalhistas. Os designers que estavam, por exemplo, em órgãos estatais do governo se filiaram aos sindicatos dos funcionários públicos. Na área de autônomos ou programadores visuais engajados em determinadas gráficas, eu os conheci vários pessoalmente, eles eram filiados ao sindicato dos gráficos e, como nível superior, também conseguiam suas reivindicações. Assim como os designers de produtos, os poucos que estavam dentro de empresas, eram filiados ao sindicato de metalúrgicos, por exemplo, e conseguiam também sua reivindicação. Então, o que acontecia era que os designers, através de sindicatos de ramos de negócios, de áreas, eles se filiavam e conseguiam, no bojo daquele movimento, as suas reivindicações trabalhistas. Isso é um dos pontos porque esvazia a Pindins em termos de chegar a ser o sindicato representativo da categoria. De outro lado, como eu falei, a ocupação do mercado que existiu, dentro dos nichos que estavam disponíveis, fez com que muitos daqueles precursores que criaram a Pindins, claro, crescessem suas carreiras, e depois de dedicar várias e várias diretorias, é evidente que o tempo disponível para o trabalho voluntário é mais curto e mais difícil. Você tem que pensar que um dos pontos que vai dificultar as novas gerações assumirem a Pindins no início dos anos 90 é que houve um abismo muito rápido, muito grande. Os estudantes estavam muito organizados a partir de 89, e é o que dá o movimento que chega ao N-Design, e o movimento de estudantes do Rio de Janeiro foi muito importante para que o N-Design ocorresse, não foi só Curitiba. Esses estudantes organizados, eles não tinham o mesmo cacife social, os mesmos contatos sociais que as gerações mais antigas do Rio de Janeiro tinham. Mas essas gerações tinham chegado a um ponto de carreira onde tinham as suas empresas de design, tinham as suas carreiras se consolidando e segmentando, que também reivindicavam atenção e tempo. Isso é um outro ponto, não é um ponto isolado. É uma série é um cenário enorme de fatores. De outro lado, de 89 a 91, se acirra a competição no mercado, o que provoca também corporativismo de grupos baseados em relações de confiança e amizade que levavam às discussões específicas de reivindicações dentro da empresa de design.
Então, era muito comum a própria equipe de design dentro do escritório resolver com o titular de escritórios as questões salariais. Então, isso eu sei porque eu conversei com algum desses novos diplomados do final dos anos 80, as coisas eram resolvidas dentro do escritório, então eles não viam também, muitas vezes, como é que a Pedinte poderia lhe auxiliar nesse momento. Há um outro também fator geral, que é as várias perdas de oportunidade de aprovar o projeto de regulamentação da profissão no Congresso Nacional. E sempre adiar, sempre aconteceu alguma coisa nos anos 80 que não entrava em votação ou era engavetado. Isso trouxe várias frustrações. E a Pedinte ela foi muito marcada também pela luta pela regulamentação da profissão, e ela nunca ocorria. Então, nunca dava esse sentimento de agora vamos regulamentar, agora vamos organizar a categoria, vamos discutir as questões da categoria. Isso também foi outro fator, dentre outros. Devo-se aí colocar também um contexto político neoliberal. O contexto político neoliberal, a partir de 1989, 90, desestimula, e muito, através de várias ações políticas, toda e qualquer ação de associativismo profissional. Você não tem apoio. Bom, devo-se marcar também, nessa virada dos anos 80 e 90, a categoria, como eu falei, cresceu muito o número de escolas, mas também houve uma segmentação. A categoria ela passou a se organizar por setores. Então, os estudantes organizaram seu fórum, os docentes organizaram seu fórum a partir de 1988, criaram a sua própria associação docente. Né? E, a partir da entrada dos anos 90, buscaram a pós-graduação, tinham outros interesses. Né? Estudantes organizados, professores organizados, e na área do mercado, os escritórios no Rio de Janeiro estavam extremamente organizados de 89 a 91 e tinham interesses também muito específicos. E apesar da PDI na época dar toda a cobertura, houve reuniões fora, inclusive, do âmbito da associação. É outro fator que tem que ser lembrado e considerado nesse momento. Tá? E no campo do conhecimento, deve-se lembrar que a categoria, o campo de conhecimento do design, entra numa segmentação, num movimento de especialização e segmentação. A Pedins era uma associação que congregava todo e qualquer tipo de design. Eram todos. A partir do final dos anos 80, até mesmo por questões do mercado da sociedade, surgem nichos de áreas de atuação do design. Né? Esses nichos vão procurar interesse específico, como de embalagens, que vai se tornar consolidado e à parte nos anos 90, ou o que vai vir depois como web design. Esses nichos, essa separação, essa segmentação, faz com que você deixe de ter alguns pontos de união nos vários profissionais de diversos campos de design. É outro fator que deve ser considerado nesse contexto. Ainda assim, a gente deve considerar que a associação desempenhou um papel importante, não só através do END que ele consolida, que é importante para a identidade da categoria nos anos 80, mas ele exerceu um papel muito importante na formação de quem frequentou a associação. Foi no âmbito da associação que esses profissionais iniciaram suas carreiras e transformaram seu espaço em um ponto de encontro. A associação era um ponto de encontro para continuar debatendo conceitos sobre design, sobre a profissão. No âmbito da Pedins, os designers amadureceram e conheceram o mercado. Estabeleceram relações, aprenderam a estabelecer relações com clientes, discutiram problemas que eram similares, estabeleceram contato com profissionais de outros estados, de outros países, como é o caso da ALAD, a Associação Latino-Americana de Desenho Industrial. A Pedinte participou de todo o processo de criação e de tentativa de consolidação dessa associação a nível continental. Eles compuseram parcerias profissionais, proporcionaram a criação de empresas e outras entidades que se seguiram, que foram criadas por vários desses membros. Eles mantiveram-se informados através da Pedins. Ela marcou um período em que se pensava de forma mais política o papel do design na sociedade e se propõe um modelo associativo diferente para a categoria de design, em uma época de seu crescimento, na qual essa categoria se via apenas como uma só, e não como várias. Bom, é isso que eu tinha para apresentar da história. Eu agora, então, convido para a mesa, né, os designers que ajudaram a constituir essa associação. Cada um pode falar livremente a respeito de qualquer ponto que lhe ache mais importante nesse momento.